CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. E se Matheus Cunha se tornar a grande surpresa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026? O atacante, que vem ganhando força nos bastidores da equipe de Carlo Ancelotti, pode ser o escolhido para liderar o ataque no importante duelo contra Marrocos. Com a comissão técnica elogiando seu desempenho, a expectativa é alta e a definição dos titulares pode mudar o rumo da competição. O que será que o Brasil precisa para brilhar em campo e garantir a vitória? Fique ligado e descubra tudo sobre essa nova promessa que pode fazer história. Matheus Cunha está se destacando cada vez mais, e a passos largos, se aproxima da titularidade na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O atacante, que vem ganhando força nos bastidores da equipe sob o comando de Carlo Ancelotti, é considerado favorito para iniciar o confronto contra Marrocos. Embora a confirmação oficial ainda dependa dos últimos treinamentos, a avaliação interna é extremamente positiva, criando uma expectativa crescente entre os torcedores e a comissão técnica. A comissão técnica de Ancelotti tem claro que o embate contra os marroquinos exigirá muito mais do que apenas habilidade ofensiva. O Brasil precisará demonstrar organização defensiva e atenção redobrada nas laterais do campo. Com jogadores velozes e habilidosos como Hakimi e Brahim Dias no time adversário, as características de intensidade e recomposição defensiva de Matheus Cunha se tornam fundamentais. O atacante se destacou nos treinamentos pela sua capacidade de pressionar adversários, fechar espaços e colaborar na defesa, aspectos que podem ser decisivos em um jogo tão crucial. A trajetória de Matheus Cunha até aqui é marcada por uma evolução constante. Desde suas primeiras aparições na seleção, o jovem atacante mostrou potencial, mas foi com o trabalho árduo e a dedicação que ele conquistou a confiança dos treinadores. A mudança na abordagem tática da seleção também contribuiu para que ele se tornasse uma peça-chave. Em um time que busca versatilidade e dinamismo, a adaptação de Cunha a diferentes posições e funções dentro do campo se tornou um trunfo valioso. Essa flexibilidade não apenas enriquece a formação tática, mas também permite ao treinador explorar diversas estratégias durante a partida. Com a aproximação do grande dia, as implicações da escolha de Cunha são significativas. Não se trata apenas de uma vaga no time titular, mas de como sua presença pode alterar a dinâmica da equipe em campo. A tendência é que, com sua intensidade e versatilidade, o atacante possa trazer um equilíbrio necessário diante de um adversário que promete ser um desafio. O que está em jogo é muito mais do que um simples jogo, é a busca por um desempenho que possa levar o Brasil a um novo patamar na competição. À medida que os últimos treinos se aproximam, a expectativa é palpável. Como Ancelotti decidirá utilizar Cunha? E quais surpresas podem surgir até a escalação final? A resposta pode moldar o futuro do Brasil na Copa do Mundo. O impacto da escolha de Matheus Cunha como titular na seleção brasileira pode reverberar não apenas no desempenho da equipe durante a Copa do Mundo, mas também em sua carreira no clube. Um bom desempenho no torneio pode valorizar ainda mais o atacante, atraindo a atenção de grandes clubes europeus e aumentando seu valor de mercado. Além disso, se Cunha se destacar, poderá consolidar sua posição como um dos pilares da seleção, influenciando futuras convocações e aumentando sua responsabilidade em jogos decisivos. A pressão é grande, mas a oportunidade de brilhar em um palco tão grandioso como a Copa do Mundo é também um trampolim para novos desafios. Os comentários sobre a possível escalação têm gerado reações diversas entre os jogadores e a imprensa. Companheiros de equipe e especialistas em futebol destacam as qualidades de Matheus Cunha, ressaltando sua ética de trabalho e comprometimento. A expectativa em torno do jogador não se limita apenas ao desempenho em campo, há uma crescente conversa sobre o impacto que sua presença pode ter em um vestiário que busca unidade e foco. No mercado, a movimentação em torno de atacantes jovens e promissores tem sido intensa, e uma boa atuação de Cunha pode colocar seu nome em evidência, especialmente em um cenário onde muitos clubes estão em busca de renovação em seus elencos.
Se a comissão técnica confirmar Matheus Cunha como titular, diversas possibilidades podem surgir. O Brasil pode explorar novas formações táticas, aproveitando sua versatilidade para surpreender os adversários. Um desempenho sólido dele pode influenciar a maneira como a seleção se comporta em jogos futuros, criando um novo padrão de jogo que valorize tanto a defesa quanto o ataque. À medida que se aproxima o início da Copa, a expectativa em torno das escolhas de Carlo Ancelotti aumenta, e todos os olhos estarão voltados para como o treinador irá moldar a equipe para enfrentar Marrocos. A próxima parte deste roteiro irá explorar as táticas que podem ser utilizadas e as expectativas para o desempenho da seleção na estreia do torneio. Você já imaginou o impacto que Neymar poderia ter no Flamengo? A recente notícia sobre a possível transferência do craque para o nosso Mengão está agitando as torcidas e levantando questionamentos. Será que a chegada de um jogador desse calibre pode transformar o time em um verdadeiro gigante do futebol? Prepare-se, porque vamos explorar todos os detalhes dessa movimentação e o que isso pode significar para o futuro do clube. Fique ligado! Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Nos últimos dias, a imprensa esportiva brasileira foi tomada por uma onda de rumores que sugere a possibilidade de Neymar, um dos jogadores mais icônicos do futebol mundial, vestir a camisa do Flamengo. Essa notícia, que inicialmente parecia ser apenas mais um boato entre os tantos que circulam no meio do futebol, ganhou força com declarações de fontes próximas ao atleta e movimentações nos bastidores do clube carioca. O Flamengo, conhecido por sua torcida apaixonada e por sua rica história no futebol brasileiro, pode estar se preparando para um movimento audacioso que não apenas elevaria o nível técnico da equipe, mas também atrairia a atenção de torcedores e patrocinadores em todo o país. A ideia de Neymar no Flamengo provoca uma série de reflexões sobre o impacto que essa transferência teria, não somente no clube, mas também no cenário do futebol brasileiro como um todo. O atleta, que já conquistou títulos em diversos clubes da Europa e se consolidou como uma figura de destaque na seleção brasileira, teria a chance de retornar ao seu país de origem em um momento em que o futebol nacional busca se reerguer após algumas temporadas de altos e baixos. Além disso, o Flamengo, que já conta com um elenco repleto de estrelas, poderia se tornar um verdadeiro super time, desafiando adversários tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições internacionais, como a Copa Libertadores. Entretanto, as especulações sobre a chegada de Neymar ao Flamengo não se limitam apenas ao aspecto esportivo. A presença do craque no clube poderia catapultar a marca Flamengo a novos patamares, gerando um aumento significativo no número de sócios torcedores e nas vendas de produtos oficiais, além de abrir portas para novos patrocinadores. O marketing em torno de uma possível contratação desse porte seria colossal, com campanhas publicitárias e eventos que atrairiam a atenção da mídia não só no Brasil, mas em todo o mundo. A conexão emocional que Neymar tem com os torcedores flamenguistas, que o acompanham desde sua juventude, poderia ser um fator crucial para cimentar ainda mais a imagem do jogador como um verdadeiro ícone do futebol brasileiro. Por fim, enquanto a torcida rubro-negra sonha com a possibilidade de ver Neymar em campo, a expectativa em torno dessa notícia revela o poder que o futebol exerce na sociedade. As conversas nas redes sociais, as especulações nos programas esportivos e o fervor nas arquibancadas mostram que, mais do que um simples jogador, Neymar representa um símbolo de esperança e de sonhos para milhões de brasileiros. A cada dia que passa, o desejo de vê-lo com a camisa do Flamengo se torna mais palpável, e a ideia de que esse movimento pode se concretizar faz com que a paixão pelo clube e pelo esporte se renove, aquecendo os corações de torcedores que aguardam ansiosamente a confirmação de uma das transferências mais comentadas da história do futebol nacional. A chegada deste jogador ao clube não representa apenas um reforço técnico, mas sim uma transformação na dinâmica da equipe. Sua habilidade em controlar a posse de bola e sua visão de jogo aguçada trazem um novo fôlego ao meio-campo, onde a criatividade muitas vezes se esgota. Com passes precisos e a capacidade de ler as jogadas antes mesmo de se concretizarem, ele se posiciona como um maestro, capaz de orquestrar as ações ofensivas e proporcionar oportunidades únicas de gol.
Os companheiros de equipe se beneficiam de sua presença, uma vez que ele não apenas cria jogadas, mas também atrai a marcação adversária, liberando espaços para que outros jogadores possam brilhar. Além de sua técnica refinada, o jogador se destaca pela sua incrível ética de trabalho e determinação em campo. Essa mentalidade vencedora é contagiante e pode ser um verdadeiro diferencial para o grupo, inspirando seus colegas a se dedicarem ainda mais. Sua experiência em competições de alto nível traz uma bagagem valiosa que pode ser compartilhada com jogadores mais jovens, promovendo um ambiente de aprendizado e evolução contínua. Ele se torna não apenas um jogador-chave na formação tática do time, mas também um pilar de liderança, capaz de motivar e guiar seus companheiros nos momentos decisivos de uma partida. A presença desse jogador no clube também pode ter um impacto significativo fora de campo. Sua popularidade e carisma têm o potencial de atrair novos torcedores e aumentar o engajamento da torcida, o que é crucial para o fortalecimento da identidade do clube. O marketing e as ações promocionais podem se beneficiar enormemente, uma vez que sua imagem se torna sinônimo de dedicação e paixão pelo futebol. Esse relacionamento mais próximo com a torcida pode resultar em uma atmosfera mais vibrante durante os jogos, impulsionando a equipe a desempenhar ainda melhor quando está sob a pressão e o apoio dos fãs. Por fim, a contribuição desse jogador não se limita apenas aos 90 minutos de jogo. Sua mentalidade focada e a busca incessante pela excelência podem estabelecer um novo padrão dentro do clube. A forma como ele lida com os desafios e sua resiliência em situações adversas podem servir como uma lição valiosa para todos ao redor. Esse tipo de influência é fundamental para construir uma cultura vencedora, onde cada membro da equipe se sente motivado a dar o seu melhor. Assim, sua presença não é apenas uma adição ao elenco, mas uma mudança de paradigma que pode levar o clube a novos patamares de sucesso e realização. A paixão dos torcedores de um clube de futebol vai além das quatro linhas do campo, ela é uma verdadeira manifestação de amor e devoção. Para muitos, o clube representa não apenas um time, mas uma extensão de suas identidades e histórias de vida. Os torcedores se reúnem em torno de bandeiras, cantos e rituais que se perpetuam ao longo das gerações, criando um laço inquebrantável que ressoa em cada jogo. Essas emoções são intensificadas em momentos de vitória, quando o estádio se torna um palco de celebração, mas também nos dias sombrios, em que as derrotas fazem parte da jornada. É nesse contexto que se revela a verdadeira essência do que significa ser torcedor, um compromisso que transcende os resultados e se torna uma crença inabalável na possibilidade de dias melhores. As opiniões dos torcedores são diversas e refletem a pluralidade de experiências vividas ao longo dos anos. Enquanto alguns se mostram otimistas em relação ao futuro do clube, acreditando que os novos investimentos e a gestão atual podem levar a conquistas significativas, outros se sentem frustrados com a falta de resultados expressivos e a repetição de erros administrativos. A insatisfação é palpável em conversas entre os torcedores, que analisam criticamente as decisões da diretoria e a atuação dos jogadores. A paixão, portanto, não é cega, mas sim um farol que ilumina as falhas e acertos, permitindo que os torcedores se tornem vozes ativas na construção da narrativa do clube. Além disso, a conexão emocional com o clube se reflete em uma espécie de comunidade que se forma ao redor dele. Os torcedores se tornam amigos, parceiros de jornada que compartilham alegrias e tristezas, criando vínculos que muitas vezes vão além do futebol. Em grupos de redes sociais, fóruns e nas arquibancadas, as discussões são fervorosas e repletas de sentimentos. Cada opinião expressa é um pedaço de uma história coletiva, onde os torcedores se reconhecem nas vitórias e nas derrotas. Essa solidariedade, essa capacidade de se unir em torno de um mesmo ideal, fortalece a cultura do clube, perpetuando tradições e fazendo com que novas gerações se sintam parte de algo maior. Por fim, a crítica e a celebração andam de mãos dadas no coração dos torcedores. É comum ver debates acalorados sobre a formação da equipe, as táticas empregadas pelo treinador e as escolhas de jogadores. Essa diversidade de opiniões é fundamental para o crescimento da relação entre o clube e seus fãs, uma vez que as críticas construtivas podem levar a mudanças significativas. O torcedor, portanto, se torna um agente ativo, não apenas um espectador passivo.
A voz dos torcedores tem o poder de influenciar decisões, e muitas vezes, a pressão da torcida pode ser a força motriz para que mudanças necessárias sejam implementadas. Assim, a opinião do torcedor se torna um elemento crucial na história do clube, moldando seu presente e seu futuro de maneira indelével. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.